Olá, estamos de volta com a nossa conversa sobre o reconhecimento e a valorização da identidade étnico-racial. Professora Naná, vamos voltar um pouquinho às ações e ao trabalho das equipes multidisciplinares. Uma das ações desse ano vai ser uma ação mobilizadora de reconhecimento e valorização da identidade étnico-racial. Qual a importância desta ação para os estudantes, para os profissionais da educação e a comunidade, para que eles se sintam fortalecidos e motivados e orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial? Eu vejo que vai ser a possibilidade de se conhecer a realidade de cada colégio, de cada comunidade, conhecendo essas realidades, de quantos alunos terminaram o ano, quantos abandonaram, ou que reprovaram, ou que foram aprovados. E a partir destes dados, se descobrir o que precisa fazer, o que precisa ser feito para melhorar a atuação das comunidades negras e indígenas, ou de alunos e alunas, de estudantes negros e indígenas no contexto escolar comum, fora de suas comunidades. O trabalho pedagógico deverá ser durante todo o ano trabalhando autoestima, conhecimento, identidade, valorização, promoção, promovendo, fazendo ações durante todo o ano para que, ao final do ano, haja aquela espontaneidade de estudantes chegarem para fazer a matrícula, ou pais, ou mães, ou tios responsáveis, chegarem na secretaria da escola e falar negro, negra, indígena ou não. Então, esta ação seria culminada com a autodeclaração por consciência, por estudo, por assumir a própria identidade. Não aquela pergunta: quem é negro vem fazer a matrícula agora? Você é negro na matrícula? Quem é negro levanta a mão em sala de aula? Quem é indígena? Sem essa prática tradicional. Nós sabemos da importância da educação no combate ao preconceito racial. Agora, como a escola deve agir no combate à discriminação, ao preconceito racial, e qual é o papel da escola para tentar desconstruir o mito da democracia racial tão presente na nossa sociedade hoje? A partir do momento que cada pessoa conhece a sua história, a sua verdadeira história, a história de seus antepassados, volta à importância dos ancestrais. Conhece a luta dos ancestrais, conhece a cultura, passa a ter respeito próprio, porque o período colonial fez um trabalho perverso de desconstruir a identidade. Quem sou eu? Eu já não sei, mas já perdi muito, então fica fácil dominar. Hoje o papel da escola é resgatar aquilo que foi perdido nesse percurso, e resgatar que cada grupo brasileiro tenha o histórico completo de sua identidade. Agora, com essa identidade resgatada, de posse dessa identidade, aluno negro, aluna negra, não haverá mais necessidade desses alunos e dessas alunas esconderem sua negritude, seu pertencimento, esconderem seus cabelos, não haverá mais necessidade, porque sabe de onde vieram, por que vieram, e sabe por que o cabelo é diferente, porque o professor de biologia lá já trabalhou, a questão de território, de geografia também já trabalhou junto com física e química, o trabalho do corpo
nos seus próprios territórios, né? Porque tem que acumular mais água, porque tem que escorrer a água. Então, de posse desses conhecimentos, aluno e aluna conhecem, então, sua história. Agora, passa a conhecer o seu corpo, respeitar seu corpo e será respeitado. Esperamos ser respeitados porque nós já estamos vendo o retorno. Não vemos mais alunas negras com os cabelos queimados. Nós trabalhamos as meninas, com os meninos também, o seu corpo, dentro do Instituto Rainha Nizinga. E, de repente, as meninas começaram a soltar os cabelos. Isso incomodou. Incomodou até que num ônibus escolar botaram fogo. Eu disse, ué, por que o cabelo delas é para ficar fechado, amarrado, domado? Se não vai alisar, prende. Esta era a intenção. Elas começaram a soltar, não, esse cabelo, com termos pejorativos, botaram fogo, né? Estudantes. Então, hoje você não vê mais. Por quê? Porque a mídia também está ajudando, né? Está mostrando os diferentes tipos de cabelo, que a mídia também tem dois lados, né? Você faz duas interpretações. Mas essa questão dos cabelos estão aparecendo e as meninas se sentem fortalecidas. Então, professora, funcionários, com as suas identidades definidas, assumidas e respeitadas, são exemplos. Quanto à comunidade, que ações a comunidade escolar pode propor no sentido de positivar a presença do povo afro-brasileiro e indígena na construção social, política e econômica do Brasil, professora Naná? Eu creio que se busca a história da construção do Brasil. Volto lá na história geral da África antes das grandes invasões do século XIV. Se busca, então, por que essa população está aqui, o que veio fazer. A sociedade toda brasileira precisa conhecer. A partir desse conhecimento vem o respeito. E, com o respeito, a construção do Brasil não será a construção escondida até hoje. Ela será uma construção oficializada de parcerias de etnias. Eu vejo que é o respeito, mas o respeito vem, como falei, pelo conhecimento. Agora, professora Naná, uma das suas paixões é escrever. Inclusive, a professora já tem 2 livros publicados, o Curumim e a Panela de Barro e Colher de Pau, que estão aqui, inclusive. Eu gostaria que a professora falasse um pouquinho para nós sobre a história dessas obras, a temática, o que inspirou a professora a escrever e por que literatura étnica, professora Naná? Fala um pouquinho para a gente sobre essas obras. Eu sempre escrevi. Ainda na infância, que eu já te contei, eu transformava a minha realidade em ficção. Mais tarde eu passei a escrever, mas nunca publicava. Não publicava. E depois, em sala de aula, como professora alfabetizadora, muitos anos, eu sentia necessidade de uma literatura que chamasse aquela criança que não conseguia entender a leitura através de alguma história. E era difícil na época. Então, eu escrevia. E eu peguei um dos livros do Jean Rufino, levei para a sala de aula para alfabetização. A alfabetização tinha um método, e específico, que a mantenedora dizia que era aquele método, né? Mas eu misturava porque é aquela coisa de invenção. Vamos ver, se nesse método não deu certo, eu faço outro, ou misturo todos. E os alunos liam. E aí, aquele livro estava ali, e eu contando, sempre gostei de trabalhar em círculo, aqueles alunos e alunas de primeiro ano, alfabetização, sentadinhos, né, escutaram, dramatizamos, cantamos, dançamos. E falei, agora o livro vai ficar uma semana com cada um de vocês. O livro, A Botija de Ouro. E tinha um aluno que
a coordenação, ou pedagoga, não lembro qual era o título que dava para quem cuidava dessa parte. Assim, olha, isso só vai ficar com a Nará, porque ele não aprende, já está 3 anos aqui, no primeiro ano, vai para Nará. Lá foi o Gilberto para mim. E terminou aquela história, ele pegou o livro, abraçou e disse, este é meu. Abraçou assim, tinha a história dele, história de negro. Ali eu aprendi muito. Ele abraçou e nunca mais tive problemas com leitura e escrita desse menino. Quando foi feita a prova de avaliação, era feita a prova de avaliação de leitura, foram me dar parabéns na porta. Professora, você conseguiu, Gilberto sabe ler, né? Eu, olha que bom, foi a literatura. A história da representação dele, da família dele. Então, de lá para cá, escrevi direto. Daí fui para as turmas de sexto, quinto, ensino médio, e só não escrevi para a turma da faculdade, né? Que dei aula na Tuiuti, mas também não escrevi. Eu não trabalhei meus textos, trabalhei no ensino fundamental e médio. E comecei a escrever, e meus alunos e alunas amavam. Eu passava para outras professoras que vinham pedir, diziam, Nará, eu lembro da Oiá, a Princesa dos Ventos. Nará, meus alunos querem dramatizar a Princesa dos Ventos que teus alunos fizeram. Onde eu encontro o texto? Não tem, eu que inventei. Então passa para nós. E começou a andar por Piraquara meus textos, nas escolas estaduais. Até que chega a prefeitura, chegou esse curumim, a prefeitura, e a prefeitura disse, opa, esse aqui nós precisamos, para todas as escolas. Daí foi para as escolas, tanto municipais quanto estaduais, né? Aí o curumim, então, ele nasce em sala de aula, eu sempre fiz um trabalho diversificado mesmo, e alunos, então, me pediram, escreva uma história, um dia de chuva, que fale em sol, em vida, em natureza. Daí nasce curumim, e os primeiros traçados do então aluno, e todas as escolas receberam. E os outros livros, então, eles estão, os outros escritos, que não viraram livros ainda, eles estão aguardando. Mas, ultimamente, eu estou bem feliz que o Panela de Barro está sendo trabalhado está sendo aproveitado em multidisciplinar, e o curumim, que é uma questão da valorização cultura indígena, e o Panela de Barro, ele trata do menino que nasce e vive no quilombo e fantasia aquela broa sendo assada com uma panela, com uma tampa, com brasa em cima. Alguém de mais idade pode até lembrar dessa maneira de assar uma broa. E ele fica lembrando e fantasiando. E como ele traz muito da cultura afro-brasileira, está sendo usado. Mas a intenção não era ser usado para estudo. A intenção era deixar alguém feliz, porque estava se vendo representado. Olha aqui, tem uma história de quilombo. Desculpa, uma história bonita, que o menino sai, depois sente saudade e volta, né? Então, mas os livros criam asas e são trabalhados, né, como a necessidade. Bem importante para trabalhar reconhecimento e valorização da identidade étnico-racial. Da identidade. Professora Nará, para finalizar, uma carreira de 37 anos na educação, uma carreira admirável, com experiências de sucesso. Parabéns pela carreira, professora Nará. Qual mensagem você deixaria para as equipes multidisciplinares e também para os profissionais de educação sobre a questão das relações de diversidade étnico-racial? Muito compromisso, tem que ter compromisso. Para ter compromisso, precisa conhecer, tem que ter conhecimento. E conhecimento nós vamos buscar lá na história geral da África, para conhecer a história desse povo que motivou a criação da Multi. Lá na comunidade indígena, para conhecer a vida, a história e a cultura deste povo. Então, eu passo muito conhecimento, é o que eu passo de mensagem. Passo a mensagem de que precisa conhecer
Conheceu, vem o respeito, respeitar. É diferente, como outras etnias, o Brasil tem muitas etnias, conhecer todas as etnias e para poder respeitar as diferenças. Respeitou as diferenças, é um caminho para um Brasil melhor, um país melhor, uma escola melhor, com menos conflito. Então eu deixo o conhecimento e o compromisso. Professora Nara, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui no programa Educação em Debate. Obrigada, e para mim também foi muito bom, muito prazer. Obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.